A graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical, capítulo 3 do livro Conhecimento do Santo, né? Livro maravilhoso, livro espetacular, muitos retornos bons, e Deus fale ao seu coração, né? E hoje nós temos conosco para nos auxiliar nessa lição a professora Suzana. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada, pastor, a graça e a paz a todos. A professora Suzana teve o privilégio de encerrar o Timóteo. Eu acho que na escala de lições, eu acho que ela vai encerrar esse também. Não, o senhor mudou, né? Mudou a escala e agora eu creio que é o senhor, pastor João. Mas o livro Conhecimento do Santo, vocês já viram, é um livro neoteor. É uma cadência, assim, acredito que Deus vai dirigindo, mas em busca de Timóteo falava de você, do crente, do ser humano. O Conhecimento do Santo fala de Deus, do conhecimento de Deus, né? Esse livro é um clássico da literatura cristã, do A.W. Tozer. Ele foi editado pela primeira vez com o título Mais Perto de Deus. Eu já li ele como Mais Perto de Deus, já li ele, o Conhecimento do Santo. O Conhecimento do Santo só tem algumas variações na tradução, foi outro tradutor para a língua portuguesa. Então, tem pouquíssimas variações, mas é o mesmo índice. E é um livro espetacular que fala dos atributos de Deus. Mas vamos lá. Então, o capítulo 1, o capítulo 2, que vocês já assistiram, e o capítulo 3 é uma introdução sobre por que estudar os atributos de Deus, o que são os atributos de Deus. E no capítulo 4, ou seja, na próxima lição, é que nós vamos realmente entrar no primeiro atributo, que é a Trindade. Então, hoje nós vamos lá no capítulo 3, o título é Um Atributo Divino, Algo Verdadeiro a Respeito de Deus. É na página 29, a página 38 deve ser lida essa semana. Então, Suzana, o versículo dessa semana é Romanos 1, 20 e 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Texto forte, tradução interessante. Sim. Mas a Bíblia diz que toda a criação revela a glória de Deus. O que são os atributos? É aquilo que revela a Deus. E a Bíblia diz que toda a criação, o que é isso? Quer dizer, tudo que você olha, as árvores, o mato, o rio, toda a perfeição, o sol, as estrelas, contam que existe um Deus grande, um Deus supremo que criou todas as coisas. Mas o homem, apesar de olhar para isso tudo e ver essa glória e compreender essa grandeza, criaram imagens semelhantes à criatura para adorar, ao invés de reconhecer esse Deus imenso. Aí Paulo diz que se tornaram o seu coração insensato e o obscureceu. E ali fala, né, pastor, em seus discursos se desvaneceram. O homem, diante de tudo isso, os meios que Deus proporcionou ao homem, né, para que ele fosse reconhecido, glorificado, louvado, o homem olhou para ele mesmo, para a criatura. E quando ele olhou para a criatura, ele rejeitou a revelação de Deus, ele se esforça em rejeitar essa revelação. Mas mesmo assim, Deus não permite, né, que ele rejeite totalmente, e o homem, na sua consciência caída, ele tem noção de juízo, ele tem noção de justiça, né, ele tem noção ali, por exemplo, ele faz alguma coisa errada, ele quer fazer alguma coisa para compensar o erro, tentando ali, como diz, rejeitar o Criador, o Deus eterno. Que é a insanidade, né? Adorar a criação. Me falha a memória, mas me parece que a irmã nasceu na Assembleia de Deus. Sim. Então conhece o peregrino desde a infância, né? Sim. Porque não tem nada mais a cara da Assembleia de Deus do que o peregrino, né? Tanto é que a CPAD é uma das que mais publicam. Mas, só para testificar que a irmã, então, nunca frequentou uma igreja católica. Não. Aquelas pessoas que frequentam a igreja católica, quando se convertem e passam um tempo, entendem e compreendem e leem a Bíblia, elas têm um choque muito grande com essa cultura da adoração de imagens. Por quê?
elas se sentem muito, muito, muito enganadas, porque a revelação bíblica é extremamente contrária. Eu tive uma experiência com a leitura desse livro, porque o povo é assim, né? A Franciele leu já até o capítulo 6 e já se autodiplomou teóloga. E agora está com projetos, que vai procurar um padre para entrevistar um padre e pregar para ele. Porque é um absurdo acreditar nas coisas que acreditam. Definitivamente, eu falei para ela, Franciele, não vai adiantar muito, né? Porque não se lê Bíblia. Aí eu estava lembrando dela, lembra o que eu te falei quando você queria bater boca comigo sobre teologia? Eu falei, vai ler a Bíblia quando você lê. Por que eu fiz isso, Franciele? Porque eu sabia que o dia que você lesse a Bíblia, você ia se converter. Porque eu sei que todo mundo, quando ler a Bíblia, mas ler a Bíblia com respeito, vai se converter. Porque é abominável quando nós atribuímos a Deus características humanas ou imagens humanas. Nós somos imagem e semelhança. E isso quer dizer, nós somos uma sombra de Deus. Não é essa coisa corruptível, né, que nós somos, que Deus é. Então, a verdade é essa. É que é abominável aos olhos de Deus quando o coração do homem se torna obscurecido, né? E eles, pela insensatez do pensamento do coração, vão comparar Deus a coisas criadas. O pastor Carlos pregou muito bem pregado numa live aí, sobre a transcendência e emanência de Deus. Sim. Deus, ninguém, nada, jamais será igual a Deus, ele é único, né? Então não dá para fazer imagem dele. Quebrar as imagens do coração, né? Uma das maiores libertações religiosas que eu tive foi 5 anos depois que eu estava na igreja, que eu fechava os olhos e não via mais Papai Noel quando pensava em Deus. Isso é libertador, né? Mas bem, Suzana, na página 31, do capítulo 3, do ponto 1, diz assim, o estudo dos atributos de Deus. O que são atributos de Deus? Aquelas qualidades morais, né, características da personalidade, da essência de Deus. Longe de ser tedioso e cansativo, podem ser, para o cristão iluminado, um doce e intenso exercício espiritual. Para a alma sedenta de Deus, não há nada mais maravilhoso do que o conhecimento de Deus. O próprio Tozer, num outro livro, ele diz que o cristão é um ser incompreensível, porque ele já conhece a verdade, mas dedica a sua vida a conhecer essa verdade. Isso é o que eu chamo de auristo no mais alto nível. Já conheço, quero conhecer, estou conhecendo, vou morrer sem conhecer tudo e continuarei conhecendo na eternidade. E não é tedioso conhecer Deus. É tão libertador quando você experimenta as grandezas de Deus, é tão libertador dessas mazelas e besteirolas do dia a dia. Você não vai ver alguém que leu um livro, bons livros, que leu a Bíblia, põe um copo de água para ser benzido em cima de televisão. Você não vai ver essas mazelas, esses rudimentos da fé, essas infantilidades espirituais acontecendo na vida de quem se dedica a conhecer os atributos de Deus. Não é tedioso, não é cansativo. Nós tivemos essa crise, lembra? Será que esse livro não vai ser enfadonho para os irmãos? Mas não é. Conhecer Deus, quando nós chegarmos nos atributos propriamente ditos, né? Eu estava estudando a Trindade, eu estava comentando com alguém, eu sou professor de seminário, né? Dei aula de seminário aqui em Minas Gerais, sobre teologia sistemática. O Tozer veio com um texto que eu já havia lido diversas vezes e acabou com a minha Trindade. Ele tem uma perspectiva totalmente diferente de que o Gruden e o Berkhoff traz sobre a Trindade. Não é aquela coisa técnica, é uma Trindade, um Deus vivo que está entre nós, né? Conceito complicado e que vai ser estudado, creio, na próxima lição, né, pastor? Mas vamos lá, olha só que interessante esse tópico. Ele fala de cristão iluminado, ele fala de alma sedenta e fala de intenso exercício espiritual. Pastor, eu não consigo desvincular os três. Um cristão iluminado tem a alma sedenta e ele está em constante exercício espiritual. A alma sedenta, ele faz algumas perguntas para si mesmo. Por que fomos feitos? Qual o propósito, né, da minha vida aqui? Qual é a melhor coisa, né, nessa vida terrena? O que é a vida eterna que Jesus dá? E o próprio Cristo responde nas Escrituras, né? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti,
o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste. Então, respondendo as perguntas, né? Para que fomos feitos? Para conhecer a Deus. Qual deve ser o propósito dessa vida? Conhecer a Deus, né? Qual é a melhor coisa dessa vida terrena? Conhecer a Deus. E aí no exercício ali que ele fala que é feito constantemente, lembramos do texto que o senhor falou na lição passada. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Exatamente, pastor. Fazer aquela pergunta capciosa ou capciosa, né? Tem quantos anos que a irmã está aqui na igreja, congrega aqui? Há 5 anos 5 e anos. poucos meses, isso. Nesses 5 anos, quantas vezes a irmã viu eu, ou o pastor José Delcio, ou qualquer outro pregador nativo aqui da igreja, ou seja, do nosso grupo, terminar um sermão dizendo assim, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Nenhuma vez. E enquanto formos pastor aqui, nunca irá ver. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos nisso. Porque desde que me converti, o pastor Carlos nega, mas quando ele era crente de fato de verdade, agora ele está um crente Nutella, né? Assim, cheio de amor, ele não era assim. Bom, eu imagino, porque ele foi, é o pastor, né? O senhor foi discipulado por ele. Ninguém aceita Jesus, as pessoas compreendem Deus e se entregam a Ele. Então nós acreditamos no ensino. Que a pessoa vai conhecer Deus, o que é a vida eterna? Que te conheçam a ti. Então nós falamos biblicamente sobre Deus, sobre sua grandeza, e aquelas pessoas Sim. que entendem isso, entregam o coração a Jesus. Verdade, pastor. Né? Nossa igreja é boa, né? Glória a Queria Deus. Falar, não. Semana o Juan mandou uma mensagem assim, não, mas a lição de vocês é muito boa. Pastor José Delcio fica lá, de falso humilde, que eu não sou teólogo, eu nunca vou ser um desses grandes teólogos, ele é ótimo. A professora Suzana é ótima também, teóloga, eu falei assim, manda no privado deles, faz bem ele. Não, depois eles vão ensoberbecer e cair. Eu falei assim, não, a igreja aqui está vacinada, pode que se ele ensoberbecer, eu desço a lenha. Ai, mas Deus. A verdade é que, irmãos, um dia vocês vão entender o quanto nossa igreja é boa no quesito ensino. Glória a Deus, Primeira pastor. linha, né? Quem Glória passou por outras igrejas, né, os remanescentes aí da AD, né, Fábio, Cristiano, sabe disso. Como nós prezamos, investimos e insistimos, né? A irmã Alice voltou a estudar, matriculou. Oh, que vai bom. fazer o Mobral. O Mobral não existe mais, né? Agora é EJA. Vai fazer o EJA, por quê? Porque agora ela tem que ler livro, né? Então isso já valeu a pena, né, os 20 anos aqui em Goianésia. Mas vamos lá então. No ponto 2, na página 31, o termo atributo significa qualquer coisa que passa a ser corretamente atribuída a Deus. Viu que atributo não é assim, hoje eu acordo e falo assim, Deus é laranjado. Agora o atributo de Deus é que ele é laranjado. Não, é a coisa correta. Um atributo de Deus é qualquer coisa que Deus tenha revelado. Viu que o homem não compreende o atributo de Deus, se Deus não revelar ele ao homem, esse é nosso Deus. Ser verdade a seu próprio respeito. E aí? Pastor João, quando eu fico refletindo, analisando, né, sobre os atributos de Deus, pelo menos os atributos, né, que nós temos ali, que foram identificados ali, porque eu não creio que possamos enumerá-los, como o autor falou. Deus se auto-revelou a criaturas caídas, limitadas. Por quê? Né, a pergunta, por que um Deus transcendente? Não Pastor é? Carlos que deveria responder isso. Um Deus transcendente, quando diz, se revelou a nós. Para quê? Primeiro, ele queria, né, mostrar o eu sou. Eu sou como sou. Né? Mostro misericórdia para quem eu quiser ter misericórdia. Sou santo, sede santos, sou justo, sou amoroso, aplico a minha ira, né? Quando nós vamos ver ali os textos e tal. Esse é o Deus que se revelou a nós. Criaturas caídas e limitadas. Nós, como diz, vamos nos relacionar com Deus no padrão que Deus colocou. Ele quer ser adorado, louvado, mas da forma que lhe agrada, não da forma que eu quero nomear de acordo com a minha perspectiva caída. Sabe uma coisa que me... Antes da coisa que me assusta, me lembro da coisa que me assusta. Hoje eu li uma piada no Facebook, piada de teólogo,
De repente, eu até ponho aqui na lição para os irmãos verem. Mandei para os dois. E um pai com adolescente sem camisa, com as mãos na parede, preso. Não dava preso, não, com as mãos na parede. E lá em cima, escrito assim, em letras garrafais. É uma tristeza muito grande para um pai. Cria o filho na escola bíblica, leva o filho para a igreja, ensina as doutrinas do Langston, do Berkhoff e do Gruden para o indivíduo. Aí descobre que ele caiu e se tornou um calvinista roxo. Foi criado na igreja, né? E lá na piadinha diz assim, criado na igreja batista, transformou-se num calvinista roxo, ou num neocalvinista. Né? Mas a verdade é que até para conhecer Deus, nós precisamos dele, né? Não é? A verdade é essa. Ponto 3, página 32. Se atributo, então nós chegamos a essa conclusão, Deus revela os seus atributos. O que é um atributo? Aquilo que Deus revela que o homem pode compreender. Se o atributo é uma verdade sobre Deus, é também algo que somos capazes de compreender que seja verdadeiro sobre ele. Olha que via de mão dupla. Ele revela a nós o seu atributo, nós compreendemos e o conhecemos. Né? Então, definitivamente, ele vai ser... tem até um livro, né, A Revelação Progressiva de Deus na História. E Deus foi se revelando ao homem na medida desses longos anos, né? Desde Adão até hoje. Hoje eu tive uma experiência super. Uma pessoa católica, conhecida, colega de trabalho, chegou e disse assim, você lê muito, né? Eu também leio, né? Eu estou lendo agora de Eva a Maria, porque eu não quero ser Eva, eu quero ser Maria. E aí eu pensei na minha mente, interessante essa visão, porque os crentes, nós estudamos de Adão a Cristo, nós não queremos ser Adão, nós queremos ser Cristo. E isso é o que eu chamo de revelação, e vai nos dando essa revelação, e Deus vai nos mostrando essa revelação, e nós vamos compreendendo, é verdadeiro sobre Deus, Ele nos dá a graça de conhecê-lo. Lembrando um princípio importante, um versículo, pastor, que Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Deus se revelou, mas Ele também opera em nós essa capacitação para receber a revelação. Lembrando, éramos... né? O homem é caído, é carnal, então ele é morto para as coisas espirituais. Então precisa ser regenerado, nascer de novo, para que seja iluminado pelo Espírito. A partir da iluminação, somos capazes de compreender as revelações de Deus. E é interessante o senhor falando, porque aconteceu esses dias para trás. A mãe do Emerson, a minha sogra, ela não é alfabetizada, não tem leitura. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever e muitas palavras ela não sabe expressar. Então, mas interessante a gente sentados lá depois do almoço e ela falou assim com tanta propriedade e eu fiquei contemplando o momento que ela falou assim, Suzana, é interessante, né? Não tem como negar que Deus existe, porque eu fico pensando nas coisas desse mundo, na natureza, como as coisas funcionam e tudo assim encaixa perfeitamente. Realmente não tem como duvidar que Deus existe, que existe um Deus poderoso, né, que sustenta todas as coisas. E ela falando assim, né, mas com as palavras dela. E é interessante, pastor, porque tem tantas pessoas estudiosas, cultas, né, teólogos, mas que não têm a revelação de Deus por parte do Espírito Santo. E gastam toda a sua força e intelectualidade tentando provar que Deus não existe. Não é? Deus se revela a quem Ele quer. Independente do grau, né, como professor, vamos fazer uma heresia aqui agora, vamos brincar de ser hereges. Uau! Eu como professor, eu tenho uma sala de terceiro ano esse ano, ela tem 22 alunos. Vamos me pegar, eu sou Deus agora, e vamos pegar a minha sala, meus 22 alunos, e vamos dizer, é a humanidade. E eu coordeno a humanidade. É incrível, porque eu tenho 22 alunos. Eu tenho alunos que não são alfabetizados, que não precisam de mim porque não vão aprender. Eu tenho alunos que estão no meio do caminho, que de vez em quando precisam de mim. Eu tenho alunos que não são alfabetizados, precisam de mim porque vão aprender. Eu tenho alunos que já são excelentes. O Luiz Henrique é um exemplo. O Luiz Henrique é meu aluno. Ele já está totalmente alfabetizado e operante nas 4 operações básicas da matemática.
Se não tivesse professor e só alguém mandasse lá uma folha impressa lá com as páginas das atividades, ele faria tudinho, sem necessidade de professor. Ele nunca me perguntou nada. Tio, como é que faz isso? Eu tenho alunos excelentes que precisam de mim. Eles perguntam. E aí eu, como Deus, no meio desse mundinho meu, eu amo a todos e tento ensinar a todos, quase que de igual forma. E é tão prazeroso quando você vê o menino rompendo, e é tão glorificante quando você vê o menino excelente fazendo tudo, tendo ali, compreendendo, crescendo, avançando. Eu penso que Deus lá de cima, claro que guardados as devidas proporções, porque Ele é amor e infinito, Ele olha para a humanidade mais ou menos nesse patamar e Ele tenta com todos. Mas eu acredito que aqueles que se dedicam ao conhecimento causam prazer no coração de Deus, né? Porque a Bíblia é recheada, medita na minha lei de dia e de noite, né? O tempo todo a Bíblia chama a estudar, a conhecer, a compreender, e a leitura não é necessariamente o pré-requisito. Quantos, pela observação, compreenderam Deus? Não é? Né? É a revelação, é a maravilha de Deus, é a soberania de Deus. Na página 35, no ponto 4, devemos abandonar o hábito de pensar no Criador como pensamos em suas criaturas. Nós falamos isso anteriormente. A única forma de quebrar o Papai Noel da mente é conhecendo os atributos de Deus. Bom, nós falamos, né, o senhor falou também, né, de tentar colocar Deus numa caixa, num molde, né, de acordo com as palavras ou os pensamentos ou perspectivas humanas. E é interessante porque, assim, funciona assim. Nós olhamos ali na Escritura e a Escritura fala assim, né, nós somos exortados, né, a ver tanto a bondade de Deus quanto a severidade de Deus. E aí, quando nós colocamos tudo numa caixa, você exclui um ou outro, né, de acordo com a sua necessidade ou a sua limitação. A Bíblia diz que Deus é amor, assim como Ele é justiça, assim como Ele é santidade, assim quando Ele aplica a sua santa ira, Ele é amor. É difícil para nós, criaturas limitadas, compreender isso, né, na sua plenitude. Eu creio que, por mais que nós nos esforcemos, Deus é transcendente. Então, não teremos condições. E mesmo passando por um outro patamar, vamos dizer ali, né, glorificados com Cristo, ainda seremos criaturas. E Deus continuará sendo Deus, transcendente. Então, esse hábito de colocar, né, Deus em um molde para tentar justificar a minha compreensão me leva, como o senhor falou nas outras lições, a fabricar bezerros de ouro. Né? E eu acho interessante que o homem pagão, o ímpio, o homem sem Deus, o homem sem a revelação, ele quer descaracterizar, né, colocar a Bíblia como totalitária, né, absolutista, totalitária, desumana. Vou dar um exemplo que está agora em voga, discutido demais, infelizmente discutido, veio à tona novamente. Li hoje no Facebook, Suzana, algo que realmente mexe com o brilho da gente. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Fato? Sim. Qual é o único remédio contra o divórcio? Dado aos homens ou adultério? Não a possibilidade. Não, fala qual assim, o único remédio para né? evitar? Para evitar o divórcio. Não casar. A irmã é Lembrei casada. que pastor é Deus. A irmã é casada, nem por isso divorciou. E olha que o Emerson é feio para danar. Não, eu lembrei agora, por um momento agora, do pastor é Deus. Ai, Deus. Tá, mas vamos lá. Ok. Buscar a Deus, pastor. Conhecer a Deus, estar na presença de Deus. E no meio de tudo isso, é ter critérios para casar. O que o homem moderno faz? Gosto na Bíblia, diz que a Bíblia é totalitária, que essa coisa de casar resguardado é besteira, é antiquado, é desumano, que, enfim, que você tem que viver livre, aí sai, engravida, e não pensa, e não mede as consequências, e tudo, enfim, casa e divorcia. Aí hoje eu li no Facebook assim, do caso Henri Borel, no Rio de Janeiro, que o padrasto o espancou até a morte com o conhecimento da mãe.
Vocês não veem jornal, não? Não, eu ouvi falar, Viu o mas caso? não li. É. Foram presos ontem, né? E aí alguém postou, assim, uma foto dele e postou mais uma vítima do rodízio de padrastos. Então, sabe, assim, aí a gente vê ali, ó, ali eu consigo ver ali o homem desrespeitando nessa situação que a sociedade chegou, a palavra de Deus. É absolutista, ela é desumana, mas ela preserva o ser humano, não é? Mas o homem quer pegar Deus e tornar como criatura. Não, Deus compreende, Deus aceita. Não é? Sabe uma das coisas? Aquela hora eu falei, me lembra de eu falar do que eu tenho medo e nós fomos. Eu esqueci. Sabe o que eu tenho medo? Sabe uma coisa que me causa arrepios? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu estava pensando e cheguei a essa conclusão. Isso aí é o ninho da heresia. A gente não chega à conclusão. Nós compreendemos o que a Bíblia diz. Chegar à conclusão é caminho para o erro, né? E o homem chegou a essa conclusão, que se somos a semelhança de Deus, então Deus é igual a nós. Não. O texto está falando que Deus nos criou a semelhança dele. Falou que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O ponto de partida foi ele, não foi nós. E aí, então, é onde aparecem tantas imagens, não é? Tanta ignorância espiritual, infantilidade do homem tentando pensar em Deus como se ele fosse igual à criatura. E não é. Ponto 5, página 36. Deus existe em si e por si próprio. Pronto, acabou. Né? Não deve a ninguém sua existência. Ah, você que não acredita que Deus existe, problema seu. Né? Deus está lá do trono dele, nem te liga farinha de trigo. Por quê? Porque não depende de você acreditar nele ou não. Sua essência é indivisível. Ou seja, ele é Deus e todos os seus atributos fazem parte de um único ser. Não é composto de partes. Então, quando nós vamos estudar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, isso é só para estudar. Quando Deus Filho estava andando sobre a terra, estavam os dois juntos, estava tudo junto. E assim sucessivamente com cada um. Não é composto de partes, sendo único em um ser unitário. Ou seja, ele é Deus e todas, eu não sei se nós vamos estudar as 13 catalogados atributos de Deus, ou se todos ele resumiu lá, não contei. Mas, enfim, não se separa. A irmã mencionou anteriormente que ele é amor, mas ele é justiça. Então eu vou chegar aqui, baixar a cabeça e falar, Senhor, Deus de amor, o Senhor vai me ajudar, porque o Senhor é puro amor, o Senhor é quase um unicórnio cor-de-rosa, de tanto amor, uma fada madrinha. E aí Deus vai mandar um raio na sua cabeça, porque não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Quando eu baixar aqui e falar assim, Deus, tu és um Deus de amor, o meu inconsciente, a minha alma estudada, já se lembra automaticamente que ele é um Deus de justiça, um Deus de ira, um Deus de sabedoria, onisciente, onipresente, onipotente, infinito, imutável, e assim vai. Não é? E quer ver todos esses atributos assim que foram revelados a nós aplicados? Olha a pessoa e obra de Cristo. Está lá. Está aplicado lá. Ali, Deus existe em si e por si só. Mas o ser humano, ele é tão soberbo, tão arrogante, tão orgulhoso, né, que ele olha para ele mesmo. Uma pergunta retórica, pastor. O ser humano rejeitando Deus Criador diminui a glória de Deus? Não. Deus, ele é suficiente em si mesmo, ele é perfeito em si mesmo. Nós glorificamos a Deus, né, como servos aqui, mas a glória que ele tem não é aumentada e nem diminuída, por causa de ímpios, né, por causa de indivíduos soberbos e tal. Quando estudamos os atributos de Deus, isso deveria causar em nós um senso de reverência, de temor, de humilhação, né, um Deus transcendente que quis se revelar a nós. Então, eu deveria me achegar a ele com toda a reverência, com todo o temor, obediência ali e simplesmente adorar, simplesmente louvar. A irmã falando aí, isso aí são os efeitos de conhecer a graça. Eu ainda estou espantado com quem acha que a graça está
isentando o ser humano de servir a Deus com temor e tremor. Né? Porque a minha compreensão da graça foi: sirva a Deus com temor e tremor, de forma ultra, super, mega do que você servia antes de conhecer a graça. Né? Aliás, Peregrino, ele dá um show de lição nisso, né? De que a graça, né, é tudo pela graça, ainda assim terei que passar em diversos vales. Não é? Eu me pergunto, por que tanto sofrimento, se é pela graça, e se lá nas primeiras páginas ele já conclui que é pela graça? Porque é o caminho santo. Porque ainda que o tagarela, agora eu quero indicar para o Lucas Assunção, leia o Peregrino. Sei que você é da Assembleia de Deus, deveria ter lido quando era pequeno, porque lá todo mundo lê quando é pequeno, você não deve ter lido. Mas eu tava curtindo com o meu sobrinho, eu estou chocado, porque em determinado momento do caminho, tudo é revelação dos atributos de Deus. Em determinado momento do caminho, o cristão, que é o personagem central, encontra com outra pessoa que chamava fiel. Nossa. E aí quem é que julga e mata o fiel? Vamos ver se a irmã é PhD em Peregrino. Pastor, eu li o livro já tem muitos anos. Então leia de novo. Né? Vou ler novamente, eu já li Onde 3 vezes. Aí o Vou ler. fiel, aí eles veem lá um caminho que chamava atalho. E eles resolveram pegar o atalho. E o atalho passou pela Feira das Vaidades. E lá na Feira das Vaidades eles foram presos e julgados. E lá eles arrumaram um júri escabroso. E aí o fiel foi julgado, condenado e morto, né, estripado. E eu fiquei lá, gente, em 1600 e pouco o cara entendeu que a feira iria estripar o cristão, o fiel. Né? E só pegando o gancho, eu tenho 2, então eu empresto um para o Lucas, tá? Então, feira realmente é uma coisa do diabo desde 1600 e pouco. Já estava lá estripando os cristãos. Vamos lá. Beleza, então. E ele existe por si, é soberano, não é composto de partes. Não cabe o homem querer entender ele como se fosse a criatura. Não é um bezerro de ouro e muito menos um ser humano. Nós não somos desses que baixaram o nível ao ponto de acreditar que uma imagem de ser humano representaria Deus. Não mesmo. Nosso Deus é maior, é melhor, é revelado, é glorioso. Ponto 6, página 36. Entre os seus atributos, não pode haver contradição. Eu disse, você não vai se dobrar aqui e orar ao Deus do amor somente. Ele é Deus do amor, mas é Deus de tudo aquilo que nós falamos. Não há contradição entre seus atributos. Não é necessário que ele suspenda um para exercer o outro. Então Deus agora vai ser bonzinho comigo, então ele vai pegar a ira e vai anular. Vai pegar a justiça e vai anular. Não. Os atributos entre si, eles cooperam e eles chegam à conclusão e eles operam. Não é necessário que ele suspenda um para exercer o outro, pois todos os atributos são um nele. A totalidade de Deus faz tudo o que Deus faz. Ele não divide para fazer algo, mas opera dentro da completa unidade de seu ser. Ou seja, não tem essa coisa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é Deus. Não tem essa coisa de Deus de amor, e depois do dia que eu estou com raiva, Deus opera a sua justiça sobre o fulano de tal que mexeu comigo. Ele é Deus completo em todos os atributos que nós iremos estudar a partir da próxima lição. Sem faltar um, sem anular nenhum, quando ele fala com você, quando ele lida com você, quando ele trata com você, quando ele salva você. Como nós falamos aqui, pastor, é um assunto difícil de compreensão, mas eu creio que Deus se revela de acordo que possa ser acomodada a nossa capacidade limitada. Aí eu lembro muito, né, daquele texto de Moisés na brecha, né, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus. Aí vamos lá, perguntas retóricas. Deus mostrou toda a sua glória? O texto diz que sim. Mas Moisés viu? Não. Deus pôs a sua mão, passou e quando ele já estava de costas, Deus retirou a mão. Então Moisés viu a glória de Deus pelas costas, como está nas Escrituras. Agora, já imaginou se Moisés falasse assim, né? Limitado ali na sua condição humana, né? Eu conheci totalmente a Deus. Eu vi totalmente a Deus.
É assim que muitas vezes os indivíduos fazem também. E aí coloca Deus numa caixa e isso deturpa a majestade divina. Aí nós vemos hoje muitos Moiséses fazendo isso, são pastores, pregadores que não leem a Bíblia, não leem livro porque já acham que sabe tudo. Chega lá 5 minutos antes do culto e abre a Bíblia, onde cair, ele faz uma homilia. Não é um sermão, é uma homilia. Não é uma homilética. A homilética pressupõe estudo. Sim. A homilia pressupõe-se discurso. Vai lá, faz um discurso em nome de Deus. Deus é gloriosamente revelador a nós. Vale a pena estudá-lo, vale a pena conhecê-lo, vale a pena entender, vale a pena buscar conhecimento, vale demais dar conta conhecer o Senhor nosso Deus. Não é? Né? A Bíblia de capa a capa, né? Além de dizer que Ele nos ama, ele se revela. E se revela por completo, né? E revela quem é o homem, nas suas falhas, na sua pequenez e no alcance de Deus a esse homem pequeno. Então é glorioso conhecer e saber, vale a pena pensar, estudar, não é? Mesmo em tempo de pandemia, que nós estamos aí online, via YouTube, eu acho que até melhor, é ruim porque a gente não tem a participação de vocês aqui no tete a tete, mas eu não vou citar nomes não, para não ser injusto, mas pelo menos umas 3 pessoas aí, alunos aí, estão vendo a lição mais de 2, 3 vezes. Oh, que bom, pastor. Tem dado retorno que bom disto. E eu glorifico demais a Deus. Assim como tem alunos que estão vendo 5 minutos da abertura e 5 minutos do fechamento e marcando sim. A gente nasceu, eu sou professor, gente. Né? Te contar, sabe aquela vez que você colou e o professor não viu? Ele viu. De duas, uma. Ou você estava precisando de nota e ele deixou você fazer, ou ele te achou tão burro, mas tão burro, que não ia adiantar brigar com você, que você não ia dar conta de fazer tudo da forma mesmo, deixa você colar. Vai ficar livre do problema e te passar logo. Mas ele viu. Então, assim, a gente, né, nasce com isso dentro tá na alma do professor, saber quando o aluno fez a tarefa ou não, né, quando a mãe que fez a tarefa ou não, quando não fez e pôs o sim. Então, meus queridos, simples assim. Vocês têm uma oportunidade de hoje de conhecer o Senhor, seu Deus. Né? E agora encerramos o capítulo 3, que foi a introdução disso. Então, recapitulando, atributos são características de Deus que Ele revela a nós e nós podemos compreender. Essas características parecem se contradizer, mas não. Elas são e elas formam a totalidade de Deus, a pessoa de Deus, e Ele age em cima delas. E na próxima lição em diante, cada lição nós vamos estudar uma dessas características. Suzana? E só para fechar, pastor, por mais que o tema possa parecer difícil ou ser difícil, precisamos saber sobre Deus para que possamos ter um relacionamento correto com Deus. Ele se revelou a nós e creio que é Ele quem nos capacita a essa compreensão correta, né, de forma que possamos adorá-lo, glorificá-lo de forma que lhe agrada. Não é? Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Coloque seu sim, veja a lição inteira, questione, poste comentário. Conheça o Senhor seu Deus, porque esse é nosso tema agora, o conhecimento do santo. E esse santo é nosso Deus. A graça e a paz. A graça e a paz a todos.